essa era dos extremos, ela é interessante. Isso daí reflete também muito, se a gente for parar pra pensar, no meio que a atual geração tem sido criada, né? O meio de bloquear, curtir. Se eu não gosto de uma realidade, eu bloqueio, eu não falo mais com você. E os debates que têm acontecido até no meio acadêmico estão muito mais para tom de igreja do que debate. Porque debate parte do pressuposto de pontos de vista diferentes, no qual pode agregar em algo a nível de conhecimento. O que está acontecendo é a reafirmação de credo e todo mundo diz amém. Né? Exato. É difícil você participar de um debate hoje onde você tem um ponto de vista diferente e a pessoa fala, cara, eu respeito, discordo e minha opinião é essa. Então é aquela frase, né? Eu tenho o direito de discordar, mas eu tenho o dever de respeitar. E as pessoas estão esquecendo dessa parte, tá muito egóico o mundo hoje em dia. Independente de ponto de vista direita, esquerda, seja qual for, a história e a sociedade nos mostra que ambos os pontos de vista, em determinado momento, são essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Então, você precisa entender que a democracia ela é constituída justamente pelo direito do indivíduo de se posicionar, né, e de opinar. Ah, mas eu não concordo com aquele ponto de vista, eu acho que aquela pessoa ela está equivocada, beleza, mas ela tem o direito de estar equivocada também. Agora também tem uma questão, se não me engano, de Arthur Schopenhauer, que ele traz assim, a grande inimiga da inteligência não é a ignorância, porque o ignorante tudo aprende, é a ilusão de conhecimento. Aquele cara que acha que já sabe tudo, cara, me perdoe o termo, é desgraça na vida. Sim. É aquele cara que não tem mais o que aprender. Aquele cara é o chamado palestrinha. Sim. Se eu chego num local e eu vejo que a pessoa não é, e é um termo que eu quero trazer muito aqui, intelectualmente honesto, que ela não faz uma análise crítica sobre seus posicionamentos políticos, pessoais e particulares sobre a vida, é sempre aquilo ali, é uma verdade absoluta, eu não perco tempo nesse debate. Na verdade, eu não ando com pessoas assim, porque eu percebo que são pessoas que não querem conversar, elas querem impor ideias, e com essas pessoas eu me sinto prejudicado, eu não cresço. Então eu gosto de participar de debates no qual a pessoa me leva uma reflexão e eu possa dizer, cara, não concordo, mas achei interessante, ou então não pensava assim, passei a pensar. Tem uma frase de Guimarães Rosa, né, que ele escreve em Grande Sertão, eu achei fantástica porque é uma que eu queria até trabalhar e desenvolver o meu raciocínio em cima dela. Ele fala assim, viver é muito perigoso, eu botei até aqui. Querer o bem com demais força, de certo jeito, pode já estar se querendo mal por principiar. Ou seja, querer o bem em demasia já é por principiar fazer o mal, né? Sim. Esses homens todos puxam o mundo para si, para consertar o já consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas do seu modo. Bora fazer uma retrospectiva a nível mundial e depois Brasil. Eu lembro que quando o Obama surge, ele surge com uma nova proposta de política. Um cara assim, foi uma revolução em particular. Admiro muito o Obama em muitos pontos. Mas existem coisas que a gente trabalha como emergenciais, né? Sim. E existem coisas como fatos concretos. E os Estados Unidos ele era um país, e ainda é um país extremamente conservador. E ele trouxe pautas realmente importantes naquele momento ali, mas na força da caneta ele tentou resolver coisas sem psicoeducar a população. Então gera na população uma sensação de revanchismo, de eu fui agredido, meus valores, minhas ideias, e foram impostas coisas que eu ainda não estava preparado, sim, embora extremamente necessárias estar, né, para receber. Não foi feito um trabalho de psicoeducação. Isso gera o quê? Um revanchismo. E a gente para naquela frase do Napoleão, que eu sempre cito muito aqui, que ele diz assim, na vida há quem pisa e quem é pisado, mas se possível fosse até quem é pisado pisaria. Então quem se sentiu pisado naquele momento traz o Trump. Sim, perfeito. A roda gira no final das contas, né? Aí você vai pensar a mesma coisa no Brasil. A esquerda, quando ela assume poder, que foi essencial, não vou entrar no mérito, todos já sabem, né? O importante para as classes menos favorecidas, trouxe visibilidade para os oprimidos, assim, mas alguns pontos também de não se preocuparem em psicoeducar a população, foram positivas. Quem não lembra do debate de Jean Willis e Feliciano, tiveram pontos bem polêmicos, fez um tom de nós contra eles, então gerou um revanchismo da classe conservadora e, pasme, a religião mais uma vez se voltando com o Estado que é péssimo, e se uniram, né, para demonizar um partido. Então, sim, você vê que com isso traz o quê? Se os Estados Unidos trouxe o Trump, o Brasil traz o Bolsonaro. Sim. Um extremo puxa o outro. Sim. Eu acho que a era dos extremos é uma era que precisa acabar. Nós precisamos de uma liderança mais democrática, uma liderança focada realmente em pontos essenciais e que respeitem pontos de vista diferenciados. A militância exacerbada, como tem acontecido no mundo, ela não tem acontecido em tom de igualdade, mas de supremacia. E aquela história, muitas vezes nós estamos vivendo ditaduras, sim, tanto dos opressores quanto dos oprimidos, né? Você acha que muito do que a gente pensa é realmente nosso? É. Eu me lembro que eu digo assim, se você pegar um fato, eu pego esse celular aqui e jogo no chão. Uma emissora, não vou citar nome, vai mostrar esse fato numa perspectiva,
E outra emissora vai passar esse mesmo fato em outra perspectiva. Aí vem a pergunta, como ter uma opinião honesta em cima de verdades compradas? Sim. Até o nível do jornalismo mudou hoje. Com a acessibilidade à internet, da democratização da informação, as pessoas começaram a compartilhar informações que não foram só pela mídia comum. O problema é que a mídia comum ela buscou se adequar. Então você vai ver um jornalismo muito mais impositivo. Antes, o jornal apresentava o fato e você tirava a conclusão. Hoje o jornal impõe para você uma conclusão, uma narrativa já construída. Então muitas vezes a gente está numa ditadura do conhecimento. Não é mais permitido espaços para conversar e opinar. Tem uma coisa muito suja que é feita hoje em dia, que quando a pessoa não consegue debater você no campo das ideias, ela desqualifica o orador. Então, por exemplo, você está conversando com um cara de direita, ele fala, você pensa como eu, você é comunista, maconheiro, e tudo na cabeça dele que ele acha que ele não presta, né? O que ele acha. E quando você vai conversar com um cara de esquerda, ele vai dizer, você é nazista, homofóbico, sexista, ou você pensa como eu. E cara, você pode não ser nenhuma dessas coisas e ter pontos de vista diferenciados, né? E concordar com isso, discordar com aquilo, e salutar que seja dessa forma. A partir do momento que a mídia ela começa a apresentar narrativas, ela vai perdendo a credibilidade, porque ela sai de um ponto neutro, ela impõe viés ideológico e a pessoa ela não é obrigada a consumir aquilo. Porque ela fala, bom, não tem sido uma honestidade intelectual. Ela transmite um fato já enviesado. Ela não permite mais eu tirar a conclusão. E aí começa um fenômeno interessante, YouTube. As pessoas começam a recorrer ao YouTube a canais, muitas vezes como esses aqui, mas que se apropriam da ideia de representantes políticos. O problema é que a gente está vivendo numa era que contribui para um emburrecimento através de uma coisa chamada criptografia de dados. Se você vê um canal de direita, a criptografia vai sempre te apresentar vídeos de direita. Se você vê um canal de esquerda, a criptografia sempre vai te trazer vídeos de esquerda. Porque você sempre se retroalimenta em cima de uma única narrativa. Daqui a pouco você vai ver a situação da Covid. Políticos, por cima de narrativas, a gente viu isso nas últimas eleições americanas, e inclusive no Brasil tem acontecido isso, conseguem comprar institutos de pesquisas, e você vai ver dados científicos colaborando com a visão A, e dados científicos colaborando com a visão B. Sim. E aí, se eu tenho um viés ideológico B, eu vou ler os dados científicos B. Se eu tenho um viés ideológico A, eu vou consumir os dados científicos A. Que é uma pena, né, Rafa? Porque assim... E a ciência se prostituiu. E a ciência não deveria entrar nessa posição. E quando ela se prostitui, tem um porém. Qual é a premissa básica que a gente aprendeu de raciocínio científico? É aquilo que é replicado, mensurável e quantificado em qualquer lugar. Se eu tenho uma tese científica aqui, essa tese ela vai ser mensurada em outro local, ela pode ser replicada em outro local e quantificado, porque se é um fato concreto, ele se replica. Isso é ciência. Então, se a gente diz que a Terra é redonda, isso é replicado e a Terra vai ser redonda em qualquer lugar que a gente for fazer aquele estudo baseado naquilo ali. Perfeito. O problema é que quando a ciência ela se prostitui e ela se vende a uma narrativa política, ela perde a credibilidade dela. E quando ela perde a credibilidade dela, a gente começa um movimento no Brasil interessante. Primeiro, midiático, porque as grandes mídias já não me representam, eu vou consumir o que eu quero consumir e aquela verdade para mim é universal. Sim. E é perigosíssimo, porque isso é egóico, você não é se deparado com nenhuma realidade alternativa. Fica um mundo muito pobre, porque você começa a enxergar o outro lado como o vilão, e a grande tragédia da humanidade é aquele vilão que precisa ser destruído, né? E o seu lado como o paladino da justiça, quando o mundo tem nuances, principalmente, meu caro amigo, e você sabe muito bem, a política. E depois da mídia vem outro baque, a ciência. A partir do momento que a ciência, que foi responsável por direcionar tanta coisa no desenvolvimento intelectual da humanidade, ela começa a se prostituir e ela começa a se vender a viés políticos, a população começa a acreditar o quê? Qual foi a última que a população começou a acreditar que curava Covid? Feijão. Teve uma igreja aí também, não vou citar nome, que estava vendendo feijão para curar Covid. Você não tá querendo se comprometer, né? Não, jamais. Por favor, inclusive tem igrejas que é dona de emissoras, por favor, não corte o nosso canal. Estamos aqui, né? É outra marca de feijão. E aí,